Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir aqui com a leitura do livro A História da Igreja, e que o título de momento é A Ressurreição e a Ascensão de Cristo. Começa assim o texto. Encarnação, crucificação, ressurreição são os grandes fatos ou verdades fundamentais da Igreja, do cristianismo. A encarnação era necessária para a crucificação e ambos para a ressurreição. É a bendita verdade de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas é igualmente verdade que o crente morreu em sua morte. E aí os capítulos que abordam esse tema é Romanos 8, Colossenses 2. A vida cristã é vida em ressurreição. A igreja é edificada sobre o Cristo ressuscitado. Nenhuma verdade pode ser mais bendita e maravilhosa do que a encarnação e crucificação. Mas a igreja está associada com aquele que está agora ressuscitado e glorificado. Em Atos 1, temos aquilo que está conectado à ressurreição e ascensão do Senhor. E também com as ações dos apóstolos após a descida do Espírito Santo. O bendito Senhor, mesmo em ressurreição, ainda fala e age por meio do Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que ele deu ordens aos apóstolos que ele escolheu. Isso é digno de nota especial, pois nos ensina duas coisas. Primeiro, só reforçando aqui, irmãos, sobre essa questão do Senhor Jesus Cristo ainda fala e age por meio do Espírito Santo, mesmo em ressurreição. Isso é digno de nota especial, pois nos ensina duas coisas. O primeiro, o caráter de nossa união com Cristo. O Espírito Santo no cristão e no Senhor ressurreto une a ambos. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, eles são unidos. Segundo ponto, esse importante fato aponta para a bendita verdade do Espírito Santo habitando e agindo no cristão, até mesmo depois que realmente ocorrer a ressurreição. Então não haverá mais, como agora, a carne em nós para combater, mas irá, calma e desinfetidamente, nos levar à completa alegria do céu. A feliz adoração, bendito de Deus, e a completa vontade de Deus. O Senhor ressurreto, a seguir, exorta os apóstolos que esperam em Jerusalém pela promessa do Pai, e diz ele, ouvite de mim. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, verso 5. Não é mais uma questão de promessas temporais a Israel. Essas devem ser deixadas de lado até um dia futuro. A promessa do Pai sobre o Espírito Santo era algo inteiramente distinto e grandemente diferente em seus resultados. Muitas coisas concernentes ao reino de Deus foram conversadas entre o Senhor e seus apóstolos. Então ele ascende, sobe ao céu, e uma nuvem o recebe, fora da vista dos discípulos.
O retorno do Senhor é, então, mais clara e distintamente revelada. E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Amado Michel, seu áudio, às vezes, ele baixa, aumenta, e às vezes tem até uma interferenciazinha. Se você puder ajustar, nós agradecemos. Pronto. Eita, abaixei. Tudo certo agora. Então, já que pode ter tido uma dificuldade, uma interrupção aí no andar da leitura, eu vou repetir esse parágrafo aqui, que eu estava prestes a terminar. Muitas coisas concernentes ao reino de Deus foram conversadas entre o Senhor e seus apóstolos. Então ele ascende, sobe ao céu e uma nuvem o recebe, fora da vista dos discípulos. O retorno do Senhor é, então, mais clara e distintamente revelada. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Essa passagem está em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11. É bem evidente, a partir dessas palavras, que ele subiu pessoalmente, visivelmente, corporalmente, e que ele também virá de novo da mesma maneira. Que maneira? Repetindo, pessoalmente, visivelmente, corporalmente. Que ele novamente aparecerá entre as nuvens e será manifesto às pessoas na terra, pessoalmente, visivelmente, corporalmente. Mas nesse dia será com poder e grande glória. Porque a gente viu nos evangelhos que o Senhor veio como um perfeito servo, né? Que mesmo na forma de Deus, se humilhou para ser o maior exemplo de um servo de Deus. Os apóstolos e discípulos agora aprenderam duas coisas. Primeiro, que Jesus foi tirado deste mundo para o céu. E o segundo, que ele estaria voltando novamente a este mundo. Com base nesses dois grandes fatos, o testemunho deles foi fundamentado. Mas Jerusalém seria o ponto inicial de seu ministério, e eles deveriam esperar pelo poder do alto. Chegamos agora ao segundo grande evento, de extrema importância no que diz respeito à condição do homem neste mundo. O dom, ou a dádiva, do Espírito Santo. Agora seria não apenas Deus por nós, mas
Deus em nós. Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Então, no capítulo anterior, a gente viu a importância do papel do Espírito Santo, tanto na questão da união, a gente viu aqui, né, nesses dois fatores aqui. O caráter da nossa união com Cristo, o Espírito Santo no cristão e no seu ressurreto une a ambos. E o outro é a bendita verdade do Espírito Santo habitando e agindo no cristão. E esse habitando e agindo no cristão é o que a gente vai tá vendo aqui, ó, que vai ser inclusive o próximo tópico, que é sobre a descida do Espírito Santo, que aconteceu uma vez a descida para esse trabalho dessa pessoa da divindade para o início da formação da igreja na Terra. Então, diz aqui que o tempo chegou, a redenção foi consumada, Deus foi glorificado, Cristo está à sua direita no céu, e o Espírito Santo, então, desce à terra. Deus inaugura a igreja, fazendo isto de maneira adequada à sua própria sabedoria, poder e glória. Um poderoso milagre é operado, um sinal do alto é dado, o grandioso evento é assim registrado. E aí a gente tem aqui o capítulo 2 de Atos. Algum irmão deseja ler esse capítulo aqui? Vou estar lendo o capítulo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Talvez seja bom fazer uma pausa por um momento e saber. Aqui já vou ficar só na passagem aqui. Concedida que falassem. É porque, como está itálico, confundiu, né, irmão? Então, aqui diz, talvez seja bom fazer uma pausa por um momento e observar algumas coisas conectadas à descida do Espírito Santo e à demonstração do seu poder nesse importante dia. Havia, em primeiro lugar, o cumprimento da promessa do Pai. O próprio Espírito Santo foi enviado do céu. Esta era a grande verdade do Pentecostes. Ele veio das alturas para habitar na igreja, o lugar preparado para ele pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Havia também o cumprimento da palavra do Senhor aos apóstolos. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso está em Atos capítulo 1, verso 5. Talvez os discípulos não soubessem o significado dessas palavras, mas o fato é que agora estavam cumpridas. A revelação completa da doutrina do um só corpo aguardava o ministério de Paulo.
pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Ou seja, apesar mesmo na formação do início da igreja, o agrupamento aconteceu, eles se juntavam, ficavam juntos. A gente vê até esse testemunho relatado no início de Atos, né? A partir do Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, a gente vê ali como é que foi o início da igreja ali na Terra. Embora eles mesmos não sabiam dessa doutrina do só corpo, como diz aqui o texto, e porque foi posteriormente revelado, né, como um mistério revelado, a qual Deus revelou utilizando ali do instrumento Paulo. Como também eles mesmos não tinham ciência de que eles eram igreja, né? Isso eles foram conhecendo posteriormente. Mas mostra que, independente deles estarem ali, né, nessa ignorância no momento, a promessa de Deus foi se cumprindo, as coisas foram acontecendo de acordo com como Deus disse que iria acontecer, como é relatado aqui na própria palavra do Senhor em Atos 1:5, aqui que a gente viu. Mas, além disso, além dos vários dons dispensados para a obra do Senhor, temos algo mais benditamente pessoal e bastante novo na Terra. O próprio Espírito Santo veio habitar, não apenas na igreja coletivamente, mas também em cada indivíduo que crê no Senhor Jesus. E, graças ao Senhor, este tão bendito fato é tão verdadeiro hoje quanto era naqueles dias. Ele habita agora em cada crente que descansa na obra consumada, ou seja, finalizada de Cristo. O Senhor tinha dito, predizendo esse dia, porque o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Isso é João 14:17. E nesse versículo a gente vê esses dois aspectos. O Espírito Santo habita convosco, no sentido coletivo, e estará em vós, que é no sentido individual. Esses dois grandes aspectos da presença do Espírito foram totalmente alcançados no dia de Pentecostes. Ele veio para habitar em cada cristão e na igreja. E agora, que bendita verdade! Sabemos que Deus não é apenas para nós, mas em nós e conosco. E reforçando, né, irmãos, quando fala aí na igreja, é no sentido coletivo, de todos aqueles que são salvos, independente de onde esses cristãos, esses membros do corpo de Cristo estejam aqui na terra, ou o testemunho que estão prestando. Mas se eles creram no Evangelho da Graça, se creram, eles foram selados pelo Espírito Santo e são salvos. Então, o Espírito Santo habita nele individualmente, como também em todos esses que creem, independente de onde estejam, porque isso foi uma promessa e está sendo cumprido, né? Isso envolve a ação de Deus sobre nós, não é de nós para com Deus. Algum outro irmão deseja continuar a leitura? Caso não tiver, que eu vou continuar.
Quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ele apareceu na forma de uma pomba, um belo símbolo da imaculada pureza, da mansidão e da humildade de Jesus. Ele não veio fazer sua voz ecoar pelas ruas, ou quebrar o caniço rachado, ou apagar o pavio que se queima. Porém, no caso dos discípulos que esperavam em Jerusalém, foi completamente diferente. O Espírito Santo desceu sobre eles como línguas repartidas, línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Isso foi característico, era o poder de Deus dando testemunho de que aquilo deveria ir além, não apenas para Israel, mas para todas as nações da terra. A palavra de Deus também julgaria a todos que viriam depois. Ela era como línguas de fogo. O juízo de Deus sobre o homem, por causa do pecado, tinha sido judicialmente expresso na cruz. E agora tal fato solene deve ser tornado público a todos, pelo poder do Espírito Santo. No entanto, a graça reina. Reina através da justiça para a vida eterna por Cristo Jesus. O perdão é proclamado aos culpados, salvação aos perdidos, paz aos conturbados e descanso aos cansados. Todos os que creem são e serão para sempre abençoados em e com em Cristo ressuscitado e glorificado. O espanto e consternação do Sinédrio e do povo judeu deve ter sido realmente grande na reaparição em tal poder dos seguidores do Jesus crucificado. Eles tinham, sem dúvida, concluído que, como o mestre tinha partido, os discípulos não poderiam fazer nada por si mesmos. Para a maioria, os discípulos eram simples homens iletrados. Mas qual deveria ter sido o espanto das pessoas quando ouviram que aqueles homens simples estavam pregando corajosamente nas ruas de Jerusalém e fazendo convertidos aos milhares para a religião de Jesus? Mesmo vista apenas historicamente, a cena é cheia do mais emocionante interesse, não havendo paralelo nos anais do tempo. Jesus foi crucificado. Suas alegações de ser o Messias, à vista popular, tinham sido enterrados em seu túmulo. Os soldados que guardavam seu sepulcro tinham sido subornados para espalhar um falso relato quanto à sua ressurreição. A excitação popular tinha, sem dúvida, passado, e a cidade e a adoração no templo tinham retornado a seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. Mas da parte de Deus, as coisas não iriam ser deixadas passar quietamente. Ele estava esperando o tempo certo para reivindicar seu filho, e reivindicá-lo no mesmo cenário de sua humilhação. Isso aconteceu cedo de manhã, no dia de Pentecostes. Repentina e inesperadamente, seus dispersos seguidores reaparecem em um poder miraculoso. Eles ousadamente acusaram os governantes e as pessoas culpadas de sua apreensão, julgamento e crucificação, que eles haviam matado o seu próprio Messias, mas que Deus o havia ressuscitado para ser príncipe e salvador e para colocá-lo em seu lugar de direito no céu. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20.
A sentença de Babel, podemos também mencionar, foi revertida naquele maravilhoso dia. Nas diferentes línguas pelas quais o homem tinha sido condenado por ter desobedecido a Deus, a salvação é proclamada. Essa poderosa e maravilhosa obra de Deus atraiu a multidão. Eles são surpreendidos e especulam sobre o estranho acontecimento. Cada um, em sua própria língua, do país de onde vieram, ouve dos lábios dos pobres galileus sobre as maravilhosas obras de Deus. Os judeus que habitavam em Jerusalém, não entendendo essas línguas estrangeiras, zombavam. Então Pedro se pôs de pé e declarou a eles em sua própria língua, provando pelas suas próprias escrituras o verdadeiro caráter do que havia ocorrido. E aí, nesse discurso de Pedro, que está aqui registrado, a gente pode ver aqui com detalhes, né? Segundo as escrituras. Algum irmão deseja ler aqui a passagem? Vou estar lendo novamente. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pânfila, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ou como devemos considerar o dia termina. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. É porque aqui no final da passagem diz assim, sendo a terceira hora do dia. E aí o irmão complementa. Ou como devemos considerar, eram 9 horas da manhã, a hora da oração no templo. E essa passagem está em Atos capítulo 2, do 5 ao 15. Assim, Pedro toma a dianteira e explica aos judeus que as coisas maravilhosas que eles têm visto e ouvido naquela manhã não eram resultado de emoção, mas sim aquilo que deveria ser procurado segundo as suas próprias profecias das Escrituras. E aí ele cita, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. É marcante o motivo pelo qual Pedro se levanta e prega com tal ousadia, que é o terreno da ressurreição e exaltação de Cristo. Isto deve ser cuidadosamente observado, uma vez que mostra o fundamento sobre o qual a igreja descansa e quando e onde sua história começa.
Esse foi o primeiro dia de sua existência, a primeira página de sua história e seus primeiros triunfos do dom inefável de Deus para o homem. E agora é a continuação da fala de Pedro. Irmão Alexandre, por favor, irmão, leia essa passagem. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Citamos agora as palavras de outro autor sobre os benditos efeitos do primeiro sermão de Pedro e da presença do Espírito Santo na terra. Não foi meramente uma mudança moral, mas um poder que pôs de lado todos os motivos que individualizavam aqueles que o tinham recebido, unindo-os em uma só alma e em uma só mente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam em comunhão uns com os outros, eles partiam pão, eles passavam o tempo em oração. A consciência da presença de Deus era poderosa entre eles, e muitos sinais e maravilhas eram operados pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam unidos pelos laços mais fortes, onde ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos dividiam suas possessões com aqueles que necessitavam. Eles estavam diariamente no templo, o local público de Israel, para os exercícios religiosos, ao mesmo tempo que tinham seu próprio local, fora daquilo, quando partiam pão nas casas diariamente. Eles comiam com alegria e júbilo de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo ao seu redor. Assim, a assembleia foi formada, e o Senhor acrescentava todos os dias a ela o remanescente de Israel, que seria salvo dos juízos que cairiam sobre a nação que havia rejeitado o Filho de Deus, seu próprio Messias. Deus trouxe à Assembleia, assim, propriedade dele pela presença do Espírito Santo, aqueles a quem ele poupou em Israel. Aqui se encontrava a presença e a casa de Deus. Apesar da antiga ordem de coisas ainda existir até a execução do juízo sobre Israel. Eu frisei aqui a casa de Deus para vermos, irmãos, como a dispensação mudou, né, a partir do início da formação da igreja. Enquanto a casa de Deus, na antiga dispensação, era um local físico, onde ali era o local onde os judeus teriam que ir para fazer as ordenanças, né, segundo a lei, segundo os sacrifícios e etc. A partir daí, desse momento da igreja, a casa de Deus se tornou a igreja, que é como a gente viu, o Espírito Santo habitando entre os cristãos e nos cristãos individualmente. Então, essa é a casa de Deus no momento, até hoje. É onde Deus habita por meio da pessoa do Espírito Santo. E, logicamente, a casa de Deus não vai ser um local físico, né? Onde tiverem os cristãos, ali vai ser a casa de Deus de uma maneira geral, porque ali está a morada do Espírito Santo. A igreja foi formada, portanto, pelo poder do Espírito Santo que desceu do céu sobre o testemunho de que Jesus, que tinha sido rejeitado, foi elevado ao céu, tendo sido feito de Deus, Senhor e Cristo. Ela foi composta do remanescente judeu, que seria poupado, com a reserva de acrescentar também os gentios, sempre que Deus
fosse chamá-los. Essa é, então, a igreja de Deus, a união daqueles a quem Deus chamou para o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. O amor governa e caracteriza a recém-formada Assembleia. As poderosas vitórias que a graça alcançou naquele memorável dia comprovou totalmente o poder do exaltado Senhor e a presença do Espírito Santo na terra. 3.000 almas foram convertidas por meio de um único sermão. Aqueles que haviam sido inimigos declarados do Senhor e que tinham participação na culpa de seu assassinato. Agora agonizavam sob o poder das palavras de Pedro, alarmados pelo terrível pensamento de terem matado o seu próprio Messias, e que Deus, em cuja presença eles estavam agora, o tinha exaltado a sua própria destra no céu. Eles clamaram: que faremos, homens e irmãos? Pedro agora procura aprofundar as boas obras em suas almas. Ele, o Senhor, procura humilhar os judeus, uma vez orgulhosos e desdenhosos. Arrependei-vos, diz Pedro, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não diz simplesmente: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Embora, é claro, a fé e o arrependimento devem andar juntos onde quer que a obra é genuína. Mas Pedro, neste caso, pressiona ao arrependimento. A culpa deles tinha sido grande demais. E uma obra moral profunda em suas consciências era necessária para o arrependimento deles. Eles devem ver sua culpa diante de Deus e receber a remissão de seus pecados aos pés daquele que eles tinham rejeitado e crucificado. No entanto, tudo era graça. Seus corações foram tocados, trocaram de lado para o lado de Deus, contra eles mesmos. Realmente se arrependeram, foram perdoados e receberam a dádiva do Espírito Santo. Agora eles são filhos de Deus e têm a vida eterna. O Espírito Santo habita neles. A realidade da mudança foi manifesta por uma completa mudança de caráter, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Isso está em Atos, capítulo 2, versos 41 e 42. Batismo na confissão de fé, recepção na Assembleia, a ceia do Senhor, a comunhão dos santos, a oração, essas eram suas observâncias distintivas. Nesse momento, a oração do Senhor, que todos sejam um, foi respondida, como lemos no capítulo 4. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isso está em Atos 4, verso 32. Vamos pular agora, a fim de continuar nossa linha de raciocínio, para o capítulo 10 de Atos. Então, vamos recapitular do que a gente viu até aqui. Vimos a questão da ressurreição e a ascensão de Cristo, o papel do Espírito Santo nisso tudo, inclusive a sua descida,
que foi um papel, uma tarefa crucial para o início da igreja, e para isso precisava do Senhor ter sido ressuscitado e ascendido aos céus. Então o Espírito Santo desce e forma a igreja. E aí, com aqueles sinais, o sinal das línguas, que deixaram os judeus confusos, porque eles não estavam entendendo aquelas línguas que não eram maternas suas, né? Começa uma certa confusão. Então, o apóstolo Pedro faz o seu primeiro apelo, onde dá esse discurso aqui que a gente viu, e com isso quase 3.000 almas se convertem, são batizadas, se arrependem, são batizadas e assim recebem o Espírito Santo. E a gente viu, inclusive, aqui no texto, do porquê que a fórmula aqui foi diferente para eles, né? Porque o pecado que eles cometeram foi muito grave, porque eles assassinaram, entre aspas, o Senhor, né, no sentido da responsabilidade, porque a gente sabe que na soberania de Deus, o próprio Senhor que deu sua vida, ninguém é capaz de matá-lo, mas no sentido de responsabilidade, eles tinham essa culpa. E aí, a gente vê esse início aqui do remanescente judeu que creu e começou a fazer parte da igreja, se tornaram filhos de Deus, como a gente viu aqui. E aí o próximo tópico é falando sobre o chamado dirigido aos gentios. Como a gente viu, foi o que o Senhor, foi um aviso de Deus, né, de que não seria a maioria dos judeus que iriam ser levados para a igreja, né, ser acrescentado à igreja, mas sim os gentios, em sua maioria. E aí essa ação vai ser posteriormente ao que a gente viu, e vai tratar nesse tópico aqui. Mas, devido ao horário, a gente vai encerrar por aqui. Caso não tiver algum irmão que quiser comentar ou alguma dúvida, a gente vai estar encerrando. Vou parar aqui a gravação. Irmão Jefferson, o irmão pode orar aqui, quando acabar a gravação?